Irmão, era tão claro o pastor Adalberto que Paulo tratava a morte, era como se fosse um brinquedo. Não é assim? Olha em Filipenses, ele brincando com a morte, ele diz assim, e ele escreve lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer, tragada foi a, e ele ainda brinca, cadê a morte? Uma ironia, cadê um sarcasmo de Paulo? Cadê a morte? Tua vitória? Não é isso? Tu não é forte? Tu não é a poderosa? Tu não é a grande? Cadê a tua vitória? Aí quando ele vai para o Filipenses, ele diz para mim, 1:21, né? Tanto faz, se eu morrer, para mim o viver, e o morrer, para mim pronto, eu estou em saldo. Observe que ele diz assim, o maior prejuízo do ser humano é a morte. Oh, pronto, morreu o doutor fulano, se acabou tanto. Morreu a fulano de tal, se acabou. Não é assim? Paulo não. Ele diz assim, eu estou em grande aperto, porque eu estou querendo ficar... Vamos lá, 1:21, vamos lá. Filipenses. Isso, vai lá, como é que diz aí? 1:21. Porque para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo? E o morrer é ganho. Vai. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Eu estou em aperto. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, Sim. porque isto é ainda muito melhor. Isso. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então Paulo tem duas questões. Ele diz, estar com vocês é bom. Ele tem dois impasses aí. Eu ficar com vocês mas partir com Cristo. Então Paulo não tinha ruindade aí, irmão. Meu Deus do céu. Paulo era um crente que não tinha dificuldade para ele. Se ele vivesse com os irmãos aqui na terra, era o quê? E ele partir com Cristo. Então ele está num duelo. Qual é o duelo dele? Ei? Só que ele já deixou claro. Ele disse, ficar com vocês aqui é bom. Mas ir com Cristo? Ou seja, o impasse de Paulo era, eu estou em duas crises. É bom estar aqui com vocês, mas eu quero ir para o... Pronto, e o melhor qual era? Era estar com Cristo. Meu Deus do céu. Eita, meus irmãos, meu Pai do céu. Eita, meu Deus. Não enche igreja. Aí o que acontece? Se eu vou para um culto de prosperidade, eu estou dizendo que eu não estou na prosperidade, que a verdadeira prosperidade é espiritual. Porque eu posso estar pobre, eu posso estar morto, eu posso estar doente, eu posso ter tudo quebrado, mas eu estou em prosperidade. Entendeu? E porque a minha vitória é 15:54, vai lá. A minha vitória de 1 Coríntios, a minha vitória, ela não é resultado de um esforço mental ou de um estado meu. É de Cristo em mim. Como é que diz? E quando isto que é corruptível, isso, se revestir da incorruptibilidade. Olha aí. E isto que é mortal, se revestir da imortalidade. Ele está dizendo que tem um mortal. Então cumpre-se a palavra que está escrita. Ué? Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê, bichona? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Cadê, inferno? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Amém, amém. Olha, Paulo, ele está zombando. Cadê a morte? É assim ou não é? É tão linda essa questão de crença, gente. Que nos dá vitória, né? Olha, escutem bem. Quando a gente vê Paulo, eu li um teólogo dizendo que Paulo, ele tinha um estado de vida espiritual tão tranquila, que quando ele estava pregando, me parece que é o 26 de Atos, quando ele estava pregando para as autoridades, aí a autoridade, foi Agripa, né? Gritou para ele, tu queres me fazer cristão, Paulo? Aí Paulo olhou para ele e disse, olha, não somente o senhor, mas todos que estão aqui. Aí Paulo brincou, olha, ele pegou as algemas e disse assim, menos, olha a ironia. Isso aqui, irmão, é só quem tem espírito na vida. Vocês estão me entendendo? Ser crente próspero não quer dizer ter carro, ter casa linda. Tem muito crente que tem casa linda, tem carro bonito, mas não tem nada de espiritualidade com Deus. A espiritualidade com Deus, ela independe do estado humano, da condição humana.
A espiritualidade, ela vem de cima. E quando essa esperança vem de lá, olhe para cá, essa esperança vem de lá. Tem um bocado de gente aí estudando escatologia, olha para cá. Eu vou já falar de um ponto sobre isso. Muita gente aí estudando escatologia. Tem muita gente que só sabe o que é escatologia. Tem mais medo da morte do que tudo no mundo. É ou não é? Tem um bocado de doutorzinho em escatologia, que é só falando de escatologia, mas tem medo do quê? Da morte. Eu quero mostrar que a escatologia só presta quando a esperança vem de lá. Esperança de livros não vale nada. A esperança que presta é a esperança que vem de cima. Ela entra aqui. E quando ela entra aqui, ela te dá uma esperança. Você olha para a morte e zomba dela. Você olha para o inferno e zomba do inferno. Você não tem medo de nada. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver Hebreus 11. Vamos ver aí Hebreus 11, 13. Vamos lá, ver se eu estou lembrado aqui. 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, Isso. mas vendo-as de longe e crendo nelas, Isso. e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eita, vai, pode ir. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Eita. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora Eita. desejam uma melhor, Eita. isto é, a celestial. Pronto, então veja bem, qual era a pátria de Moisés? Celestial. Qual era a pátria de José? Celestial. Todos eles tinham uma esperança. Moisés morou no Egito? A esperança era no Egito? Não. José morou no Egito? Foi governador no Egito? Foi poderoso no Egito? Foi grande no Egito? A esperança estava lá? Paulo era importante? Paulo era culto? Paulo tinha sucesso? Ele poderia se sobressair? Mas a esperança dele agora era Cristo. Meu Deus do céu.